Esse menino americano caiu no rio quando tentava salvar sua tia. Depois de 32 anos, ele acorda em uma vila nas montanhas na China. Diante da linguagem desconhecida, o menino desmaia. A polícia local notifica a embaixada dos Estados Unidos. O menino é enviado para casa. Sem passaporte e sem CPF, o FBI especula sequestro ou tráfico de crianças, mas não acha nenhum desaparecimento recente na base de dados. Só encontram um nome na camisa dele, Jacob. O menino ainda se lembra onde morava, então o agente leva ele para casa. Um senhor com 70 anos abre a porta. Enquanto conversam, Jacob pula sobre ele e o chama de pai. O homem fica atordoado. Seu filho tinha se afogado há 32 anos atrás. Eles tinham enterrado o corpo dele. A mãe aparece e reconhece seu filho de relance. Vendo esse rosto estranho, mais familiar, ela chora de felicidade. O xerife da cidade aparece e de repente, Jacob tem uma convulsão. Rapidamente levam ele para o hospital. Nesse momento, a enfermeira não consegue ouvir o coração do menino, mas depois percebe que o aparelho só estava ao contrário. A ressurreição realmente existe? E por que ele estava na China? Justo agora, quando todos estavam muito confusos, o menino desaparece do hospital. O pai vasculha a cidade várias vezes e encontra seu filho. O menino corre como um louco e o pai o persegue. Nesse momento, tudo parece voltar a 32 anos atrás. O Jacob ainda era o Jacob de antes, mas o pai tinha envelhecido. Jacob corre até uma árvore e então ele para e tira um brinquedo de dentro do buraco. Nesse momento, o pai fica muito confuso. Esse era o presente que ele deu há 32 anos atrás. Quando voltaram para casa, o apetite de Jacob estava muito grande. Ele pode comer como 6 adultos, mas a mãe escolhe ignorar esse comportamento bizarro. Cozinhar para ele e brincar com ele era como se tudo tivesse voltado no tempo. Mas o pai está muito preocupado. Ele se lembra de ter coberto o caixão do filho com as próprias mãos. Impossível não se lembrar. O agente faz Jacob relembrar o que aconteceu, mas ele só se lembra de escorregar e cair no rio. Depois viu um homem ajudando a tia, e quando acordou, já estava na China. Para saber o que está acontecendo, o agente teve uma ideia ousada. Ele quer abrir o caixão do Jacob. Depois de muitas discussões, os pais concordam com a decisão, mas quando o caixão é aberto, todos ficam em choque. Vendo os ossos completos no caixão, eles ficam ainda mais confusos. As roupas no cadáver são exatamente as mesmas de Jacob, mas se Jacob está no caixão, quem é o menino que está na casa? João então corta a etiqueta da roupa do cadáver para comparar com a que o garoto misterioso estava usando agora. O que diabos está acontecendo? Nada faz sentido. No dia seguinte, a mãe leva o Jacob ao parque para brincar, mas os outros pais vão embora com seus filhos, um após o outro. Eles tratam Jacob como um monstro. Parece que a ressurreição do menino deixou os moradores da cidade em pânico. No meio da noite, outras crianças espiam Jacob pela janela. Ele se assusta e quase tem outra convulsão. O pai então corre para afugentar os meninos. Enquanto isso, outra pessoa voltou à vida na cidade. Seu nome era Caleb, e ele morreu de ataque cardíaco há 13 anos atrás. A mulher reconhece e abraça ele imediatamente. Caleb era o pai dela. Duas pessoas voltaram à vida, e o desejo do João de descobrir o motivo está cada vez mais forte. O filho de Caleb não acredita que aquele era seu pai, e a filha pensa que seu pai tinha voltado dos mortos. Mas esse Caleb tinha segredos. Alguns dias depois de ressuscitar, ele pega uma pá e vai para o meio do mato. Não, ele não ia plantar árvores. Acontece que há 13 anos atrás, ele e seu amigo roubaram um caminhão de dinheiro e enterraram o dinheiro nesse lugar. Caleb tinha problemas de coração, então assim que terminou de enterrar o dinheiro, ele teve um ataque cardíaco por estar muito animado. Agora Caleb só quer o dinheiro de volta, mas depois de cavar muito, não consegue encontrar. O amigo dele deve ter roubado. Caleb, extremamente irritado, invade a casa do amigo com um martelo e mata o oponente. E como 13 anos atrás, Caleb rouba o caminhão de dinheiro novamente. Ele quer dar o dinheiro para sua filha amada, mas a segurança de hoje não é como antigamente. Antes da filha receber o dinheiro, ele foi cercado pela polícia. As ações de Caleb fazem a filha perder o emprego. Na cela, filha e pai discutem. Depois da briga, as emoções de Caleb começam a sair do controle. João pega água para ele, mas assim que vira, Caleb tinha desaparecido. Mesmo olhando as câmeras de segurança, João não consegue encontrar nenhuma pista. Enquanto isso, o pastor Tom escuta algo e vai até a igreja. Vê uma mulher sentada sozinha e então vai até ela. Espera, essa não é sua namorada morta? Rachel? E para provar que estava viva, tinha cortado sua própria perna. Sim, ela estava sangrando como uma pessoa normal. As ressuscitações bizarras estão acontecendo uma após a outra na cidade. E agora Tom esconde a namorada no porão da igreja. E quando chega em casa, ele conta à esposa o que aconteceu. A aparição repentina da namorada deixa a esposa estressada e ela sai. Rachel e Tom estão de volta onde tudo começou. Ela se arrepende de ter se suicidado. Agora, seu maior medo é a morte e perder Tom novamente. A morte de alguém querido só traz dor para aqueles que permanecem. Tom não quer sentir essa dor novamente e segura a mão da sua amada. Quando voltam para casa, Rachel passa mal. Tom rapidamente leva ela ao médico e os resultados foram normais. Mas quando a médica vira a página, um rosto surpreso. Rachel está grávida. Essa era a continuação da sua vida passada. Aquele filho era do Tom. Ela está chocada. A esposa de Tom conta o que aconteceu à diretora da igreja. Ela então encontra Rachel
Rachel e diz para deixar Tom. Ela não deveria interferir no casamento. Para a diretora, Rachel e aquele bebê na barriga dela eram obras do diabo e não deviam estar ali. Por causa de Rachel, a igreja entra em caos. Todos têm opiniões diferentes. Algumas pessoas pensam que é um presente de Deus deixar seus entes queridos voltarem, mas algumas pessoas pensam que eles são demônios. Olhando para Rachel, Tom assume a todos que ela era sua namorada e então é expulso da igreja. Quando chega em casa, repreende sua esposa por ter contado aos outros sobre Rachel, mas já era tarde demais. Alguns homens tinham levado ela. Eles queriam descobrir a origem dessas ressuscitações, mas Rachel não sabia de nada. 2 deles acharam que Rachel era uma garota normal e decidiram deixá-la ir, mas um deles ainda está relutante em desistir. Ele fecha a porta e continua a questionar a mulher. Ele não podia acreditar que ela era humana. O homem fica mais agressivo e quer respostas. E nesse momento, Rachel parece ter se transformado em outra pessoa. Felizmente, Tom e o agente João chegam na casa a tempo, mas Davi mantém Rachel como refém. Nesse momento, ela reage, mas quando foi tentar pegar a arma, Davi atira em sua barriga. Tom vê a namorada morrer novamente, e com um bebê que nem nasceu. Ele abraça Rachel e chora. Enquanto isso, Jacob estava desaparecido. O pai dirige pela cidade procurando. As pessoas na cidade estão apavoradas com os ressuscitados. Isso deixa os pais ainda mais preocupados. Finalmente, eles encontram Jacob. O menino podia sentir outras pessoas como ele, e acaba encontrando uma família na floresta. Esses 3 também foram ressuscitados. Nesse momento, também aparece um ressuscitado na delegacia. O telefone toca. Outra pessoa tinha ressuscitado, e de repente, os telefones da delegacia não param de tocar. Em um restaurante, um soldado da Segunda Guerra Mundial entra. Ele não acredita que a guerra acabou. Como ele tinha acordado ali em sua cidade natal, isso era inexplicável. Inúmeras pessoas estão de volta à vida, e isso deixa a cidade de ponta cabeça. João está voltando para casa e vê uma mulher de vermelho na rua, mas quando ela vira... Espera, essa não é a namorada do Tom? A Rachel? No necrotério, ela olha seu cadáver gelado. O que está acontecendo na sua frente é inexplicável. Até o bebê na sua barriga não tinha sido afetado. Tudo continua como antes. Nesse momento, a igreja estava cheia de pessoas ressuscitadas. Até mesmo a diretora da igreja, que chamou a Rachel de demônio, chora de alegria ao ver os parentes de volta. A situação está fora de controle, e se continuar assim, isso vai gerar um choque no país inteiro e até mesmo no mundo. Vendo a situação cada vez mais difícil, João pede ajuda ao chefe. Quando o xerife volta para casa, descobre que sua esposa também havia retornado. Ele abraça a esposa com entusiasmo, mas ela não retribui. A esposa só estava ali para dizer que queria o divórcio. Mesmo relutante, o xerife não se conteve. Ouvir aquilo da sua esposa ressuscitada deixa ele cheio de tristeza. Nesse momento, um enorme rancor surge em seu coração, e como xerife, ele fará algo. O governo envia tropas para apoiar a cidade e levar suprimentos, mas o xerife coloca o plano em ação. Ele aponta Rachel para o chefe do exército e depois leva ele para o necrotério. Um segundo atrás ela estava viva e agora é um cadáver frio. Ele diz ao chefe que essas pessoas ressuscitadas são muito perigosas, e um exemplo disso era o ressuscitado Caleb, que já cometeu assassinato antes. Eles precisam controlar aquelas pessoas. Sim, esse era um homem que foi abandonado por sua esposa ressuscitada e estava com o coração partido. Então ele planeja algo com o chefe. Nesse momento, o pai de Jacob recebe uma ligação da delegacia. Ele deveria levar os parentes ressuscitados ao ginásio para solicitar documentos temporários. O agente João também estava lá. Ele diz à família de Jacob que não precisam esperar lá. Depois ele ia ajudar a arrumar os documentos. Mas antes de ir embora, pedem o João para ajudar aquela família que tinha encontrado. João então vai até a família, mas ele não reconhece as 3 pessoas que estavam na frente dele. Eram os pais e a irmã que morreram em um acidente de carro quando ela era criança. Agora o João é mais velho que os pais, então eles também não reconheceram. Quando o João estava saindo com a família, é barrado por um policial. Parece que esse não é um simples documento. Na verdade, o xerife e o exército iam matar todos os ressuscitados. Quando João descobre isso, conta para a filha do xerife. Ela não acredita que o pai faria isso, mas quando olha para sua mãe, ela entende tudo. Seu pai queria se vingar da sua mãe. João soa o alarme de incêndio e a porta se abre. Ele consegue fugir com muitos ressuscitados. Quando o xerife viu isso, mandou todos os seus subordinados levarem todos de volta para o ginásio. Um dos policiais começou a questionar tudo isso. Afinal, sua família também estava ali. Então ele desobedece a ordem do xerife e se demite. Nesse momento, João vai à casa de Jacob e conta o que aconteceu. A família de Jacob tem que fugir da cidade o mais rápido possível, mas os pais estavam velhos, não conseguiriam ir longe. Então eles pedem João para levar o menino. Ele era o agente do FBI, ninguém ia atrapalhar ele durante a fuga. Rapidamente, João leva Jacob para o carro. Assim que sai, o xerife chega na casa de Jacob. A mãe, brava, dá um tapa na cara dele. O homem olha para o xerife decepcionado. Aquele não era mais seu irmão mais novo. Enquanto isso, João vê algo estranho na estrada. E quando sai do carro para verificar, o chão estava coberto de insetos. De repente, um helicóptero aparece. Alguém estava atrás deles. Eles estão cercados de todos os lados. E João não sabe o que fazer.